Percebi que estão exibindo mais imagens de sinais vitais, como neste quadro atual. É aí que começa a se mostrar que haveria mais efeitos do terremoto de Kamchatka de 8,8, que gerou esse alerta de tsunami de mais de 24 horas, pois teria causado isso. Já tínhamos comentado isso aqui, só que naquele momento estávamos dizendo: ainda não há confirmação de muitos assuntos sobre os efeitos que esse terremoto causou. Em uma base militar russa que fica lá em Kamchatka, onde justamente estão os submarinos nucleares, ou uma parte dos submarinos nucleares russos. Então, diante disso, havia dúvidas sobre quantos danos ficaram. Obviamente, eles não vão confirmar se isso aconteceu, se aquilo aconteceu. Eles só disseram que foi sentido com força nessa região, nessa base militar. Mas já existem dados, e pelo menos, já com as imagens, os especialistas, digamos, desse tipo de imagens, estão dando uma ideia de como foi. Segundo o grupo Conflict Intelligence Teams, é pouco provável, dizem, que isso afete a capacidade operacional da base. Os reparos não vão ser caros, e o epicentro ficou aproximadamente a cerca de 120 quilômetros da região. De acordo com o que foi relatado, o tsunami chegou 15 minutos após o terremoto. E embora tenha sido, ou seja, tenha surpreendido, o que eles dizem é que a base se mantém, digamos, estável. Exatamente. A base, mais ou menos, tem 5 submarinos nucleares e estão em Kala, projetados na época soviética. Aliás, é para proteger as embarcações das tempestades no mar aberto. Por enquanto, não há relatos oficiais, nem vai haver de Moscou falando sobre danos ou qualquer coisa que tenha acontecido. Sim, foi dito que houve 2 ou 3 quedas nos prédios, mas não se falou sobre os submarinos. Os cais flutuantes, embora mais modernos, são mais vulneráveis às ondas extremas. Essa estrutura de concreto fixo, alertam os especialistas, por exemplo, do CHEV, do Instituto Real de Serviços Unidos, garantem que isso ajuda a evitar um dano estrutural na base. Não foram detectados níveis elevados de radiação, nem danos visíveis nos submarinos nucleares atracados. Os que estão lá, os que conseguimos ver, parecem normais e eles têm capacidade de detectar radioatividade na área e nada de anormal foi detectado. Sim, há uma pequena cidade chamada Petropavlovsk ali. Kachamsky sofreu danos mais menores e não foi atingido diretamente pelo tsunami e essas ondas, mas a península de Kachamsky está sim passando por uma atividade vulcânica bastante intensa. Recentemente, Pepe comentou sobre um vulcão que teria entre 400 e 600 anos, vamos considerar 500. Um ponto intermediário sem atividade agora está ativo. Hoje de manhã, Pepe também comentava isso. De 7 vulcões ativos na região, ou seja, estão 29 vulcões ativos, mas 7, como você disse, com erupções, com fumarolas, com esse tipo de coisa, desde que o vulcão começou. Fala-se desde o terremoto, que gerou um movimento do sul-sudoeste. Seria um movimento de mais ou menos 2 metros de terra, não é? Ou seja, se moveu de forma impressionante, 2 metros não é pouca coisa para o tamanho de Kamchatka. Toda a parte sudeste basicamente ativou os vulcões. Agora, essa base, pelo menos pelo que se sabe, ou o estrutural, o grande, vai continuar funcionando, né? De qualquer forma, talvez possa haver alguns danos que não vão ser possíveis de ver aqui, mas danos assim verificáveis não foram vistos, digamos, maiores. O mais importante é que não foi detectada a reatividade, né? O que já é uma vitória para o planeta. Então, sim, porque se houvesse algum vazamento ou algo assim, seria complicado. Certo, vamos mudar de assunto e falar sobre o que está ocorrendo no Ártico. O que você sabe a respeito? Pois bem, os Estados Unidos acabam de lançar o exército militar em um exercício chamado Arctic Edge. O exercício de 2025, o Arctic Edge, no Alasca, foi projetado para reforçar a defesa deste continente diante de uma presença bastante forte da Rússia nessa região. E também lembrar que a China também está muito interessada no Ártico. vão participar forças dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Dinamarca, o NORA do FBI e agências de segurança do Alasca, para mostrar que há uma coordenação entre o setor civil, o FBI e o setor militar sem precedentes na região. O Exército, então, busca detectar, rastrear e neutralizar ameaças de mísseis de cruzeiro avançados que poderiam vir do norte, segundo o Comando do Norte dos Estados Unidos. O norte são os Estados Unidos e o Canadá, certo?
E bem, Moscou, lembrem-se, colocou muita infraestrutura militar no Ártico, é um dos países que realmente tem acesso a essa região, porque está ao lado dele, literalmente. Mas também lembrem-se que um dos seus colaboradores é a China, que também tem um grande interesse nessa região. Sim, apesar de não ter fronteira com o Ártico, eles têm demonstrado interesse e já possuem todo um programa ártico, inclusive um programa militar. Bem, vale lembrar que acho que é a Islândia, sim. A Islândia recebeu vários apoios da China para pesquisas no Ártico, mas será que o real interesse da China é se posicionar lá, não é? Exatamente, exatamente. A situação dentro do Ártico tem sido, basicamente, eu acho que a parte mais importante que tem movido, além da Ucrânia, a Rússia está muito interessada nessa região. O que se prevê é que o cálculo que eles fazem é que essa região vai ficar totalmente descongelada 100% do ano, já com todo o aquecimento e tudo o que está acontecendo. Então, vai haver uma zona comercial super importante. Porque imaginem só todos os produtos chineses e russos passando por uma distância menor. Em vez de dar a volta ao mundo, imagina, os chineses estão por aqui e ter que dar toda a volta, todo o giro. Ou ir por todo o Pacífico, poderiam ir pelo Ártico e pular essa parte. Uma distância enorme, não em quilômetros, mas impressionante para certos tipos de produtos, materiais energéticos e similares. Então isso se tornaria um negócio muito lucrativo. Além disso, a Rússia investiu muito na criação da infraestrutura para a rota. Eles têm estruturas como navios nucleares que podem perfurar e abrir caminho, aqueles que vão quebrando o gelo. Exatamente. Eles investiram muito nisso e até agora supõe-se que tem os melhores navios para esse tipo de ação. Então eles contratam uma empresa e dizem, abre aqui para mim. É um gelo não tão grosso e aí vão abrindo. Então, esse tipo de coisa é o foco que os russos têm agora. Curiosamente, os chineses também estão se metendo com tudo, e nós também. Lembrando que eles têm pressionado muito a Rússia sobre o assunto da Groenlândia. A Groenlândia é um tema de interesse mundial. A Dinamarca, percebendo Asupalpudil. Dinamarca, esperem, não briguem por... Ele é meu. Sim, digo, é meu e não é meu, não ao mesmo tempo. Ou seja, é um tema bem curioso. Víamos como, lá na Groenlândia, para termos uma ideia de quanto o gelo foi derretendo, passou de ser, acho que 5 quilômetros, né? De ter a camada de gelo de 5 quilômetros há apenas algumas décadas, agora mede mais ou menos 2 quilômetros. E um pouquinho mais, ou seja, perderam 3 quilômetros de espessura de gelo até chegar à Terra. E é aí que estão os minerais, onde está o petróleo, onde tem um monte de coisas. Então, querendo ou não, eles estão começando a se interessar. Sim, eles se interessam, eu garanto. Quando você via isso de longe, 5 quilômetros é demais, já 2 quilômetros você pensa, já era, né? Em alguns anos vai estar livre para explorar a área, destacam. Eu também, bem impressionantes ali, mas bem urubus. Passemos para outros assuntos e temas igualmente relevantes. Quero deixar aqui os comentários na comunidade, mas olha só, eu me enganei. Vamos deixar os comentários aqui. E vão escrevendo pra gente. Gostamos de ter essa opção. Não sei se vocês gostam, também me digam, porque talvez vocês não gostem, mas eu gostaria de saber se vocês gostam de aparecer por aí. De vez em quando gosto de colocar alguns comentários. É isso. Saudações para toda a comunidade. Diz José Gonzalez Mitucaio, que é o like número 212. Muito obrigado, José, um abraço. José Jesus, Andarte do Chile e Max Alexander estão aqui. Olha, toda a comunidade está presente. Agora estamos internacionais. Francisco Arce, como você tem estado? Ele pergunta. Mas se os polos descongelarem, não haveria mais mundo. Ele diz, bom, haveria um mundo, digamos, diferente. Você se lembra do filme? Melhor, já não haveria humano sim, bom, mundo sim. Mas o mundo sim. Como se chama o filme de Kevin Costner que se passa no mar? Tudo é mar, Waterworld? Muito ruim, o filme é bem fraquinho. Mas olha, se puderem, assistam do jeito que quiserem, porque colocaram muitas coisas muito loucas, muito interessantes no filme. A história saiu mais cara. Na época isso não se nota, quer dizer, esse é o problema desse filme. Às vezes o filme é assim. Gastaram muito em coisas complicadas de fazer, segundo relatos. E muitos elementos presentes não são efeitos, são reais.
Isso, acredito, foi o que custou caro. Ou eles gastaram o dinheiro em outras coisas, mas quem sabe o que houve? Vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes.